A etapa da educação infantil. Introdução. A educação infantil se constituiu como dever do Estado e direito de todas as crianças, desde o nascimento, a partir da Constituição Federal, 1988, e sua inclusão nos sistemas de ensino, como primeira etapa da educação básica, foi normatizada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, número 9.394/96. Seguindo orientações dessa lei, em 1999, foram elaboradas, pelo Conselho Nacional de Educação, as primeiras diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, DICNE, revisadas, posteriormente, pela Resolução C.N.I./CEB número 05/2009. Nesse momento, o desafio colocado pela alteração da LDB, em 2013, é a inserção da educação infantil na definição da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica, apresentando direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para essa etapa. Parte significativa desse desafio foi enfrentada nas atuais DICNE, que definem concepções de criança e de infância, instituições de educação infantil, proposta pedagógica e currículo e estabelecem a função sociopolítica e pedagógica das instituições de educação infantil. Nas últimas décadas, a área da educação infantil vem consolidando uma nova concepção sobre como educar e cuidar de crianças pequenas em instituições educacionais, assegurando a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Essa concepção busca romper com dois modos de atendimento fortemente marcados na história da educação infantil, o que desconsidera o potencial educativo das crianças dessa faixa etária, limitando-se a tarefas de controle e de guarda e, também, o que se orienta por práticas descontextualizadas, centradas em conteúdos fragmentados e na decisão exclusiva do professor. A. 53. As atuais diretrizes curriculares nacionais da educação infantil definem a criança como um sujeito histórico e de direitos, que interage, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura DICNE, Resolução C.N.I./CEB número 0509, artigo 4. Essa concepção remete à ideia de que os bebês e as crianças pequenas constroem e apropriam-se de conhecimentos, a partir de suas ações, trocando olhares, comendo, ouvindo histórias, colocando algo na boca, chorando, caminhando pelo espaço, manipulando objetos, brincando. Antes mesmo de falar, buscam comunicar-se e expressar-se de diferentes formas, em diferentes linguagens. As crianças pequenas aprendem a estabelecer relações afetivas, a se movimentar nos espaços desde o ato de rolar até a correr e saltar com seu corpo todo. Gradativamente, vão adquirindo a fala e aprendendo, de modo relacional, as práticas linguísticas e culturais de seu entorno. Observam e interrogam o mundo natural, social e, na relação com os outros, constroem sua sociabilidade e sua identidade. As práticas sociais, como alimentar-se, vestir-se, higienizar-se, brincar, comemorar seu aniversário, são aprendidas pela criança, em sua participação ativa, no cotidiano das creches e pré-escolas. As crianças, desde bebês, têm o desejo de aprender. Para tal, necessitam de um ambiente acolhedor e de confiança. A representação simbólica, sob a forma de imagens mentais e de imitação, importantes aspectos da faixa etária das crianças da educação infantil, impulsionam, de forma criativa, as interrogações e as hipóteses que os meninos e as meninas podem ir construindo ao longo dessa etapa. Por isso, as crianças, nesse momento da vida, têm necessidade de ter contato com diversas linguagens, de se movimentar em espaços amplos, internos e externos, de participar de atividades expressivas, tais como música, teatro, dança, artes visuais, audiovisual, de explorar espaços e materiais que apoiem os diferentes tipos de brincadeira e investigações. A partir disso, os meninos e as meninas observam, levantam hipóteses, testam e registram suas primeiras teorias, constituindo oportunidades de apropriação e de participação em diversas linguagens simbólicas. O reconhecimento desse potencial é também o reconhecimento do direito de as crianças, desde o nascimento, terem acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de saberes e conhecimentos, como requisito para a formação humana, para a participação social e para a cidadania. 54. A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
cumpre o seu papel ao proporcionar às crianças diferentes experiências de interações, possibilitando diversas formas de agrupamento, grupos de mesma idade e de diferentes idades, formados com base em critérios pedagógicos. Ela caracteriza-se por ser ofertada em tempo integral ou parcial, tendo parte de sua oferta, a creche, para crianças de 0 a 3 anos, com matrícula optativa, e parte na pré-escola, crianças de 4 e 5 anos, com a obrigatoriedade de matrícula a partir da Emenda Constitucional número 59/2009. A educação infantil também não se utiliza de processos avaliativos para a promoção ou retenção das crianças. Essas características do atendimento à educação infantil, centrais no modo como a etapa se configura, são derivadas das peculiaridades das crianças. Além disso, em uma ação complementar à das famílias, da comunidade e do poder público é imprescindível, como dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que as instituições educativas assegurem o direito das crianças ao cuidado, à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à cultura, às artes, à brincadeira, à convivência e à interação com outros, às meninos, à apropriação e à construção de conhecimentos pelas crianças nas instituições de educação infantil, urbanas e rurais, efetivam-se pela participação delas em diferentes práticas culturais, intencionalmente organizadas pelo professor e pela professora, no cotidiano das unidades nas quais interagem com parceiros, as adultos e companheiros de idade. Nesse processo, é necessário reconhecer dois aspectos. O primeiro diz respeito aos modos como as crianças, desde bebês, se relacionam com o mundo. E na relação com o outro que elas se constituem e se apropriam de formas culturais de observar o mundo social e natural ao seu redor, de indagar sobre ele, levantar hipóteses, expor suas opiniões e criar modos de intervir. Nesse processo, manifestam-se de forma integrada o afeto, a emoção, os saberes, a linguagem, a ladicidade, a cultura. Em função disso, na educação infantil, as interações e a brincadeira são os eixos estruturantes das práticas pedagógicas, pois são fundamentais para a capacidade de conviver, de estar junto, de dialogar e de participar. Ao interagirem, as crianças atribuem sentidos e significa 55 dos coletivos para o mundo. Dentre as formas culturais de agir, sentir e pensar das crianças pequenas, a brincadeira é o modo singular de elas se constituírem como sujeitos produtores das culturas infantis. Os bebês e as crianças pequenas aprendem e se sociabilizam, se apropriam e recriam práticas sociais, conforme interagem com diferentes parceiros nas ações e rituais de cuidados pessoais e com o ambiente da escola, nas explorações de objetos e elementos da natureza, no acompanhamento de uma apresentação musical ou de uma história sendo contada, no reconhecimento das ações dos parceiros, nas conversas que com eles e elas estabelecem, nas brincadeiras de faz de conta e nos contatos com o patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. Todas essas situações, além de outras, são formas de significar o mundo, de compreender o que está ao redor, além de brincar como possibilidade de construir cultura. O segundo ponto chama a atenção para o reconhecimento de que as práticas cotidianas vividas nas instituições educacionais formam um contexto que atua nos modos como as crianças e adultos vivem, aprendem e são subjetivadas, desde o nascimento, com fortes impactos para sua própria identidade pessoal e social e para o modo como se relacionam socialmente com as demais. Assim, o foco do trabalho pedagógico deve incluir o cultivo de uma visão plural de mundo e de um olhar que respeite as diferenças existentes entre as pessoas e entre os contextos ou culturas. Conforme já anunciado nas DICNE, esse trabalho deve se pautar pela constante reflexão e intervenção, por parte do professor, no combate ao preconceito e às discriminações culturais, de gênero, étnico-raciais, de classe social. Por outro lado, a afirmação e apoio às peculiaridades das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, distúrbios orgânicos ou outros problemas de saúde que impliquem cuidados e educação diferenciados. Portanto, as instituições precisam conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando com a riqueza, diversidade das contribuições familiares e das comunidades, suas crenças e manifestações culturais, fortalecendo formas de atendimento articuladas aos saberes e às especificidades de cada comunidade. 56. Esses pontos guiam o modo de as crianças conhecerem o mundo social e natural, ao se apropriarem das diferentes linguagens,
tecnologias e conhecimentos que aí circulam e podem ajudá-las a constituir atitudes e ações de solidariedade, respeito aos demais, favoráveis à sustentabilidade da vida no planeta Terra. Para isso, elas precisam emergir em distintas situações, pesquisar as características dos objetos de conhecimento investigados, tentar soluções, perguntar e responder a parceiros diversos, expor e representar ideias, interações mediadas pela ação do professor, atento, aí sensível. A relação da BNCC com as diretrizes curriculares da educação infantil. A proposição de uma BNCC se dá a partir do marco legal consolidado na Constituição Federal, na LDB, nas DICNE e no PNE, o qual explicita posições e situa noções importantes para a elaboração desse documento. Na educação infantil, a base procura consolidar as conquistas das diretrizes, enfocando direitos fundamentais de aprendizagem e desenvolvimento, tendo em vista a equidade entre as crianças brasileiras e a garantia do direito à cidadania. Valorizando as especificidades da etapa e reiterando o consenso sobre currículo já expressos nas DICNE, a BNCC propõe que uma organização curricular para a educação infantil deve ser constituída a partir de 5 aspectos. Princípios da educação infantil. Os 3 grandes princípios que devem guiar o projeto pedagógico da unidade de educação infantil: éticos, autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades, políticos, direitos de cidadania, exercício da criticidade, respeito à ordem democrática, estéticos, sensibilidade, criatividade, ludicidade, liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais, DICNE, art. Sexto, cuidar e educar, a indissociabilidade do educar e cuidar, pressuposto da educação básica como um todo, é um compromisso com a integralidade da educação. 57. Dos sujeitos e de sensibilidade e responsabilidade com o futuro da humanidade e do planeta, DICNE, art. Oitavo, interações e brincadeiras, tendo em vista a centralidade do brincar e dos relacionamentos na vida das crianças pequenas. Esses 2 eixos possibilitam as aprendizagens, o desenvolvimento e a socialização das crianças na educação infantil, DICNE, art. 9. Seleção de práticas, saberes e conhecimentos. A seleção de práticas sociais, saberes e conhecimentos significativos e contextualmente relevantes para as novas gerações é uma obrigação da escola em uma sociedade complexa. As experiências que emergem da vida cotidiana dão origem aos conhecimentos a serem compartilhados e reelaborados. As propostas curriculares, em seus discursos e na sua operacionalização, também constituem as subjetividades de crianças e dos adultos, pois a formação pessoal e social não está dissociado da formação do mundo físico, natural e social, DICNE, art. 8º e 9. Centralidade das crianças. A atitude de acolhimento das singularidades dos bebês e das crianças e a criação de espaço para a constituição de culturas infantis definem a centralidade da criança. As diversidades culturais, sociais, etárias, étnico-raciais, econômicas e políticas de suas famílias e comunidades, presentes em sua vida, precisam ser contempladas nos projetos educacionais, DICNE, art. 4. Os aspectos acima citados embasam as relações pedagógicas, os cuidados, assim como os temas, as metodologias e proposições que constituem o modo de gestão dos grupos de crianças e da instituição, além da programação dos ambientes no dia a dia da unidade de educação infantil, ou seja, o seu currículo. 58. Currículo na educação infantil. O currículo na educação infantil acontece na articulação dos saberes e das experiências das crianças com o conjunto de conhecimentos já sistematizados pela humanidade, ou seja, os patrimônios cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico DICNE, art. 3º. Isto é, as experiências das crianças são elementos importantes para a seleção dos conhecimentos a serem mobilizados para ampliar as suas vivências e aproximar o conhecimento sistematizado daquele expresso na vida cotidiana. No caso do currículo de educação infantil no Brasil, as DICNE definem a brincadeira e as interações como eixos que orientam as práticas pedagógicas. A experiência de brincar, em interação com adultos e crianças, é a grande característica da experiência infantil e fundamental para que as crianças possam constituir-se como seres humanos e elaborar contínua e permanentemente aprendizagens sobre o mundo social e natural. O currículo pode ser organizado a partir dos conteúdos da experiência da criança e continuar em direção ao conteúdo dos programas definidos pelas escolas, ou seja,
Ambos pertencem ao mesmo processo de formação humana. A abordagem de um currículo pautado na experiência da criança não anula os conhecimentos historicamente acumulados, materializados nos programas e nos conteúdos previstos pelas escolas, pois a experiência dos meninos e das meninas incorpora fatos e conhecimentos, além de atitudes, motivos e interesses que levam à aprendizagem. São as brincadeiras, as ações, as interações e a participação nas práticas sociais que levam as crianças a ter curiosidades sobre temas, práticas, ideias a serem pesquisadas e a constituir seus saberes sobre o mundo. O compromisso as professores, as e das instituições de educação infantil é observar e interagir com as crianças e seus modos de expressar e elaborar saberes. Com base nesse processo dinâmico de acolhimento dos saberes infantis, está a ação as docentes em selecionar, organizar, refletir, mediar e avaliar o conjunto das práticas cotidianas que se realizam na escola, com a participação das crianças. A partir disso, a professor, promove interações das crianças. 59. Com conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, por meio do planejamento de possibilidades e oportunidades que se constituem a partir da observação, dos questionamentos e do diálogo constante com as crianças. As instituições de educação infantil são responsáveis por criar procedimentos para o acompanhamento dos percursos das crianças e para a avaliação do trabalho pedagógico. A avaliação, feita pelo professor/pela professora, torna-se um modo de acompanhar as crianças em uma perspectiva processual. A avaliação não tem o objetivo de aferir o desempenho das crianças, mas, sim, de se constituir como um instrumento de reflexão sobre suas aprendizagens e também de busca dos melhores caminhos para orientar a continuidade da prática pedagógica. Para acompanhar e avaliar as crianças, é importante a observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada uma, dos grupos, das brincadeiras e interações entre elas no cotidiano. Além disso, é fundamental a utilização de múltiplos registros, realizados por adultos e crianças, relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc., em diversificados momentos. Conhecer as preferências das crianças, a forma de elas participarem nas atividades, seus parceiros prediletos para a realização de diferentes tipos de tarefas, suas narrativas, pode ajudar a professor, a reorganizar as atividades de modo mais adequado, ao alcance dos propósitos infantis e das aprendizagens coletivamente trabalhadas. Não é demais enfatizar que não devem existir práticas inadequadas de verificação da aprendizagem, tais como provinhas, nem mecanismos de retenção das crianças na educação infantil. Para a educação infantil, a participação na elaboração de uma base nacional comum curricular para a educação básica significa estabelecer relações de continuidade entre as etapas da educação e fazer sua efetiva integração ao Sistema Nacional de Educação. Também consiste em uma importante oportunidade para o fortalecimento das concepções curriculares que vêm sendo construídas ao longo da história da etapa. A BNCC avança em relação às DICNEI no sentido de propor um instrumento de gestão pedagógica para os sistemas, as escolas, as professores, as e as famílias. Assim, espera-se que a base possa contribuir com as secretarias de educação dos estados, municípios e escolas na 60. Formulação de suas orientações curriculares e propostas pedagógicas. Importante destacar que a BNCC é apenas uma parte daquilo que configura um projeto curricular. Ela cumpre o papel de definir os grandes direitos de aprendizagem e desenvolvimento que toda criança brasileira tem ao frequentar uma unidade de educação infantil. Como a BNCC refere-se apenas aos elementos comuns a todas as crianças, não abrange a totalidade da formação. A parte diversificada do currículo se dá pela atenção às especificidades da faixa etária, a contextualização das comunidades escolares, a regionalidade, as festividades locais e a proposição de brincadeiras que dialoguem com as manifestações e tradições culturais a que as crianças pertencem. Na educação infantil, a BNCC deve garantir, em primeiro lugar, os direitos de aprendizagem aos meninos e às meninas, fundamentados na concepção das crianças como cidadãos de direitos, como sujeitos ativos, criativos, competentes e com saberes. Os direitos de aprendizagem das crianças derivam dos eixos das interações, conviver e participar, da brincadeira, brincar e explorar e da construção identitária, conhecer-se e expressar. Para que os direitos sejam assegurados no cotidiano das instituições, é preciso propor arranjos curriculares que atendam esses direitos,
superando visões fragmentadas do conhecimento e procurando acolher as práticas sociais e culturais das crianças e das comunidades, as diferentes linguagens simbólicas que nelas estão presentes, além dos conhecimentos sistematizados pela cultura e pela ciência. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Da definição de criança, de currículo e dos princípios apresentados pela DICNE, parecer C.N.I.barra número 20/09, derivaram, na BNCC, 6 direitos de aprendizagem que devem ser garantidos na educação infantil, considerando as formas pelas quais bebês e crianças aprendem e constroem significações sobre si, os outros e o mundo social e natural, as exigências fundamentais da vida contemporânea e a inserção da educação infantil no sistema educacional. Esses direitos são: conviver democraticamente com outras crianças e adultos, com eles se relacionar e partilhar distintas situações, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à natureza, a cultura e as diferenças entre as pessoas. 61. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, adultos e crianças, ampliando e diversificando as culturas infantis, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Participar ativamente, junto aos adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola, como da realização das atividades da vida cotidiana, da escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, no contexto urbano e do campo, espaços e tempos da instituição, interagindo com diferentes grupos e ampliando seus saberes, linguagens e conhecimentos. Expressar, como sujeito criativo e sensível, com diferentes linguagens, sensações corporais, necessidades, opiniões, sentimentos e desejos, pedidos de ajuda, narrativas, registros de conhecimentos elaborados a partir de diferentes experiências, envolvendo tanto a produção de linguagens quanto a fruição das artes em todas as suas manifestações. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações e brincadeiras vivenciadas na instituição de educação infantil. Para atender a esses direitos, devem ser propostos e organizados contextos favoráveis à significação e apropriação da cultura pelas crianças, por meio de interações no espaço coletivo, e da produção de narrativas, individuais e coletivas, a partir de diferentes linguagens, como afirmam as DICNE, parecer C.N.I.barra número 20/09. Desse modo, para estabelecer uma interlocução entre o direito da criança a constituir diferentes aprendizagens e o acesso aos conhecimentos já sistematizados, a base curricular para a educação infantil é organizada por campos de experiências. Campos de experiências. As diversas experiências das quais as crianças podem participar na instituição de educação infantil são promovidas pelo convívio entre elas, pelos contextos e materiais organizados por elas e pelos adultos e por um conjunto de práticas coordenadas pelo professor, a que problematizam, instigam e articulam seus saberes e fazeres aos conhecimentos já sistematizados pela humanidade. No Brasil, o parecer CNN. Indicador ordinal masculino 22.009 menciona que a educação infantil poderá se estruturar em eixos, centros, campos ou módulos de experiências que devem se articular em torno dos princípios, condições e objetivos propostos nesta diretriz. A ideia de campos de experiências como organizadores do currículo da educação infantil também está presente em outros países. Na Itália, a organização curricular por campos de experiências está prevista no Documento de Indicação Nacional Italiana, 1991, posteriormente revisado na legislação de 2012. Nessa mesma direção, a BNCC estrutura-se a partir dos campos de experiências, reorganizando e ampliando, em cada um deles, os objetivos indicados no artigo 9º das DICNE. Os campos de experiências constituem um arranjo curricular adequado à educação da criança de 0 a 5 anos e 11 meses quando certas experiências, por ela vivenciadas, promovem a apropriação de conhecimentos relevantes. A escola tem um papel importante na atribuição de sentidos às diversas situações concretas que as crianças vivenciam.
Por isso, os campos de experiências acolhem as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte de nosso patrimônio cultural. Os campos de experiências colocam, no centro do processo educativo, as interações e as brincadeiras, das quais emergem as significações, as observações, os questionamentos, as investigações, os posicionamentos e outras ações das crianças. As experiências, geralmente interdisciplinares, podem ser pensadas e propostas na interseção entre os campos de experiência. Na definição e denominação dos campos de experiências na BNCC para E, mais uma vez partiu-se do que dispõe Masdickne em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a serem propiciados às crianças, associados às suas experiências. Considerando esses saberes e conhecimentos, os campos de experiências em que se organiza a BNCC são o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e imagens, escuta, fala, linguagem e pensamento, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Cada campo oferece às crianças oportunidade de interagir com pessoas, objetos, situações, atribuindo um sentido pessoal a essas interações. Os conhecimentos aí elaborados, reconhecidos pelo professor, como fruto das experiências das crianças, são por ela mediados, para aprofundar os conhecimentos por elas apropriados. Tendo a experiência um sentido singular para cada criança, ao planejar um contexto educativo, professor, cria mecanismos de registro e sistematização dos percursos das crianças, que geram pistas para a continuidade do trabalho pedagógico. Nesse sentido, os campos de experiências não estão centrados apenas na criança, tampouco no professor, mas nas relações que ocorrem entre as crianças, professor, os familiares, a comunidade, os saberes, as linguagens, o conhecimento, o mundo. Os campos de experiências foram selecionados como modo de organização curricular porque essa organização parte da ação social das 64 crianças e porque fundamenta importantes processos de aprendizagens que terão continuidade nas demais etapas da educação básica, nas áreas do conhecimento, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e ensino religioso no ensino fundamental e seus respectivos componentes curriculares. Após ter definido os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que as crianças pequenas devem ter garantidos na creche e na pré-escola, e os campos de experiências, considerados os mais relevantes e significativos para a educação das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, é possível, na interseção entre eles, definir os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil. Cada direito foi revisado e especificado nos distintos campos de experiências e, a partir da interseção entre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiências, foram elaborados os objetivos de aprendizagem. Como este documento apresenta uma base comum para os currículos de EE e não um currículo em sua integralidade, aqui se indicam os objetivos de aprendizagem reconhecidos como aqueles compromissos que as escolas e as professores, devem assumir com as crianças. A partir desses objetivos, cada sistema, escola ou professor, deverá elaborar outros objetivos que constituirão a parte diversificada do currículo, considerando as especificidades de cada contexto. 65. Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. A proposição de um conjunto de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças da educação infantil é algo novo, uma vez que, no Brasil, nunca houve uma base nacional para creches e pré-escolas. Em razão das especificidades e diferenças desses sujeitos, a redação dos Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento para a EE na BNCC apresenta singularidades. A primeira relaciona-se ao fato de as crianças, ao longo da educação infantil, serem muito dinâmicas, obedecendo a ritmos muito diversos, sendo impossível prever que um determinado objetivo seja alcançado pela maioria das crianças em um mesmo momento. Por esse motivo, na BNCC organizam-se os objetivos de aprendizagem, considerando-se 3 subgrupos etários: bebês, 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas, 4 anos a 6 anos e 2 meses. As faixas etárias certamente não podem ser tomadas de forma rígida. É necessário considerar as diferenças de oportunidades das crianças, em um país tão diverso e desigual, além do fato de que os percursos educativos, nessa etapa da educação,
podem ser muito diferentes, vez que uma porcentagem ainda pequena das crianças tem acesso à creche. Ao mesmo tempo, a divisão em grupos afirma as diferenças entre as crianças e oferece aos professores, um espectro maior de objetivos a serem adequados a cada grupo. A segunda diz respeito a uma perspectiva com relação aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que não se circunscreve a um único campo disciplinar, mas inclui conhecimentos de naturezas distintas, relevantes para os bebês e as crianças pequenas, relativos às práticas sociais e às linguagens. Os objetivos propostos procuram fortalecer o compromisso da educação infantil, tanto com os direitos das crianças às aprendizagens, quanto com a vivência da infância pela criança nos distintos campos de experiências. Desse modo, fica evidente que há muitas formas de se pensar e propor um contexto que atenda aos objetivos propostos, o que leva a dissipar. 66. A ideia de que há um único percurso de desenvolvimento humano. É importante enfatizar que os objetivos propostos devem ser considerados como uma referência flexível e que não alcançá-los não implica problemas de aprendizagem e, portanto, retenção da criança na etapa. Campos de experiências, direitos e objetivos de aprendizagem. Campo de experiências: o eu, o outro, o nós. E na interação com outras crianças e adultos que as crianças vão se constituindo como alguém com um modo próprio de agir, sentir e pensar. Conforme vivem suas primeiras experiências de cuidado pessoal e outras práticas sociais recíprocas, na família, na instituição educacional ou na coletividade, constroem percepções e perguntas sobre si, diferenciando-se e, simultaneamente, identificando-se com os demais. Nesse processo, as crianças aprendem a distinguir e a expressar sensações, percepções, emoções e pensamentos, o que lhes possibilita, posteriormente, considerem o ponto de vista do outro, se oporem ou concordarem com seus pares, entendendo os sentimentos, os motivos, as ideias e o cotidiano dos parceiros. Ao mesmo tempo em que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, o contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narrativas, amplia o modo de a criança perceber a si e ao outro, levando-a a não assumir preconceitos, garantindo o diálogo, a valorização de sua identidade e o reconhecimento e o respeito às diferenças que nos constituem como seres humanos. 67. Direitos de aprendizagem. Conviver com crianças e adultos em pequenos e grandes grupos. Reconhecer e respeitar as diferentes identidades e pertencimento étnico-racial, de gênero e de religião. Brincar com diferentes parceiros, envolver-se em variadas brincadeiras e jogos de regras. Reconhecer o sentido do singular, do coletivo, da autonomia e da solidariedade, constituindo as culturas infantis. Participar das situações do cotidiano, tanto daquelas ligadas ao cuidado de si e do ambiente, como das relativas às atividades propostas pelo professor, e de decisões relativas à escola, aprendendo a respeitar os ritmos, os interesses e os desejos das outras pessoas. Explorar ambientes e situações, de diferentes formas, com pessoas e grupos sociais diversos, ampliando a sua noção de mundo e sua sensibilidade em relação aos outros. Expressar às outras crianças ou adultos suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, oposições, utilizando diferentes linguagens, de modo autônomo e criativo, e empenhando-se em entender o que os outros expressam. Conhecer-se nas interações e construir uma identidade pessoal e cultural. Valorizar suas próprias características e as das outras crianças e adultos, constituindo uma confiança em si, uma atitude acolhedora e respeitosa em relação aos outros. 68. Bebês, crianças bem pequenas. Crianças pequenas. O eu, o outro, o nós. Objetivos de aprendizagem. EBEU 01. Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e adultos, constituindo relações de amizade. EBPEU 01. Demonstrar atitudes cuidadosas e solidárias na interação com diversas crianças e adultos. EQPEU 01. Seguir as regras nas brincadeiras e jogos com outras crianças, aprendendo a lidar com o sucesso e a frustração. EBEU 02. Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras das quais participa. EBPEU 02. Fazer uso de normas sociais, participando de brincadeiras de faz de conta. EQPEU 02.
Fazer uso de estratégias para lidar com o conflito nas interações com diversas crianças e adultos. EBEU 03. Dialogar com parceiros coetâneos ou adultos, ao explorar materiais, objetos, brinquedos. EBPEU 03. Assumir personagens ligados ao seu cotidiano nas brincadeiras de faz de conta. EQPEU 03. Apreciar os costumes e as manifestações culturais do seu contexto e de outros. EBEU 04. Comunicar suas necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios e palavras. EBPEU 04. Praticar suas habilidades comunicativas, ampliando a compreensão das mensagens dos colegas. EQPEU 04. Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, por meio de contatos diretos ou possibilitados pelas tecnologias da comunicação. EBEU 05. Reconhecer as sensações do seu corpo em momentos de alimentação, higiene, descanso. EBPEU 05. Comparar características de colegas, tamanho, altura, etnia, preferências, local de moradia, etc., identificando semelhanças e diferenças. EQPEU 05. Demonstrar oposição a qualquer forma de discriminação, sempre que presenciá-la. 69. Campo de experiências: corpo, gestos e movimentos. O corpo expressa e carrega consigo não somente características físicas e biológicas, mas também marcas de nosso pertencimento social que repercutem em quem somos e nas experiências que temos em relação ao gênero, a etnia ou raça, a classe, a religião e a sexualidade. O corpo aí revela nossa singularidade, nossa identidade pessoal e social. Com o corpo, por meio do olhar, do tato, da audição, do paladar, do olfato, das sensações, da postura, da mímica, dos movimentos impulsivos ou coordenados, dos gestos, as crianças, desde bebês, exploram o mundo, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural. As crianças brincam com seu corpo, se comunicam e se expressam, por meio das diferentes linguagens, como música, dança, teatro, brincadeiras de faz de conta, no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. As crianças também se colocam à prova e, desse modo, percebem a completude e incompletude de si próprias. Na educação infantil, o corpo das crianças e dos bebês ganha centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade e não para a submissão. As crianças conhecem e reconhecem com o corpo suas sensações, funções corporais e, nos seus gestos e movimentos, identificam as suas potencialidades e limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco. Também podem explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, individualmente ou em pares, descobrindo variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo, como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar se apoiando em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar, ações sempre norteadas pelas brincadeiras de interações. 70. Direitos de aprendizagem. Conviver com crianças e adultos e experimentar, de múltiplas formas, a gestualidade que marca sua cultura e está presente nos cuidados pessoais, dança, música, teatro, artes circenses, jogos, escuta de histórias e brincadeiras. Brincar, utilizando movimentos para se expressar, explorar espaços, objetos e situações, imitar, jogar, imaginar, interagir e utilizar criativamente o repertório da cultura corporal e do movimento. Participar de diversas atividades de cuidados pessoais e do contexto social, de brincadeiras, encenações teatrais ou circenses, danças e músicas, desenvolver práticas corporais e autonomia para cuidar de si, do outro e do ambiente. Explorar amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas, descobrir modos de ocupação e de uso do espaço com o corpo e adquirir a compreensão do seu corpo no espaço, no tempo e no grupo. Expressar corporalmente emoções, ideias e opiniões, tanto nas relações cotidianas como nas brincadeiras, dramatizações, danças, músicas, contação de histórias, dentre outras manifestações, empenhando-se em compreender o que outros também expressam. Conhecer-se nas diversas oportunidades de interações e explorações com seu corpo, reconhecer e valorizar o seu pertencimento de gênero,
étnico-racial e religioso. 71. Bebês, crianças bem pequenas. Crianças pequenas. Corpo, gestos e movimentos objetivos de aprendizagem. EBIC 01. Exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos, ampliando suas estratégias comunicativas. EBIC 01. Explorar gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si nas diversas brincadeiras corporais de faz de conta. EQPIC 01. Fazer uso de movimentos cada vez mais precisos, ao interagir com colegas e adultos em brincadeiras e atividades da cultura corporal. EBIC 02. Ampliar suas possibilidades corporais, respondendo a desafios criados em espaços que possibilitem explorações diferenciadas. EBIC 02. Praticar suas possibilidades corporais, ao se envolver em brincadeiras tradicionais de faz de conta. EQPIC 02. Criar movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música. EBIC 03. Experimentar as possibilidades de seu corpo nas brincadeiras ou diante das demandas proporcionadas por ambientes acolhedores e desafiantes. EBIC 03. Explorar formas de deslocamento no espaço, combinando movimentos e orientações diversas. EQPIC 03. Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo na participação em momentos de cuidado, brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, dentre outras possibilidades. EBIC 04. Participar do cuidado do seu corpo e do seu bem-estar. EBIC 04. Demonstrar uma valorização das características do seu corpo, nas diversas atividades das quais participa, como em momentos de cuidado de si e do outro, em jogos, histórias e em atividades artísticas. EQPIC 04. Criar formas diversificadas para expressar ideias, opiniões, sentimentos, sensações e emoções com o seu corpo tanto nas situações do cotidiano como em brincadeiras, dança, teatro, música. EBIC 05. Imitar gestos, sonoridades e movimentos de outras crianças e adultos. EBIC 05. Explorar formas de deslocamento no espaço, combinando movimentos e orientando-se com relação a noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora. EQPIC 05. Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 72. Campo de experiências: escuta, fala, pensamento e imaginação. Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com quem interagem, apropriando-se da primeira língua, língua materna / nativa / línguas de socialização. Associado ao olhar, a postura corporal e os movimentos do bebê, o choro se constitui, pela interpretação do outro, em uma primeira linguagem oral, uma importante linguagem para a comunicação. Além do choro, para se comunicar com outras pessoas, os bebês empregam vários recursos vocais, gestos e olhares, ampliando seu repertório vocal, à medida em que o outro responde a ele. Assim, as palavras são apropriadas pela criança e se tornam seu veículo privilegiado de pensamento e comunicação. A gestualidade, o movimento realizado nas brincadeiras ou nos jogos corporais, a apropriação da linguagem oral ou em libras, a expressão gráfica, musical, plástica, dramática, escrita, entre outras, potencializam a organização do pensamento, tanto na capacidade criativa, expressiva e comunicativa, quanto na sua participação na cultura. Na educação infantil, são importantes as experiências da criança com a cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens, que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. A imersão na cultura escrita deve partir do que a criança conhece, das curiosidades que ela deixa transparecer, instigando a pensar, a formular hipóteses sobre a escrita, a dialogar com seus pares e com os adultos sobre essas curiosidades, a participar de situações de leitura e de escrita, aprendendo a ler o mundo das imagens, das letras, dos números, das palavras e dos textos. 73. Direitos de aprendizagem. Conviver com crianças e adultos, compartilhando situações comunicativas cotidianas, constituindo modos de pensar, imaginar, sentir, narrar, dialogar e conhecer, brincar com palendas, trava-línguas, adivinhas, textos de memória, rodas, brincadeiras cantadas e jogos, ampliando o repertório das manifestações culturais da tradição local e de outras culturas, enriquecendo a linguagem oral, corporal, musical, dramática, escrita, dentre outras. Participar de rodas de conversa,
de relatos de experiências, de contação e leitura de histórias e poesias, de construção de narrativas, da elaboração e descrição de papéis no faz de conta, da exploração de materiais impressos, analisando as estratégias comunicativas, as variedades linguísticas e descobrindo as diversas formas de organizar o pensamento. Explorar gestos, expressões, sons da língua, rimas, imagens, textos escritos, além dos sentidos das falas cotidianas, das palavras nas poesias, parlendas, canções e nos enredos de histórias, apropriando-se desses elementos para criar novas falas, enredos, histórias escritas, convencionais ou não. Expressar sentimentos, ideias, percepções, desejos, necessidades, pontos de vista, informações, dúvidas e descobertas, utilizando múltiplas linguagens, entendendo e considerando o que é comunicado pelos colegas e adultos. Conhecer-se, a partir de uma apropriação autoral das linguagens, interagindo com os outros, reconhecendo suas preferências por pessoas, brincadeiras, lugares, histórias. 74. Bebês, crianças bem pequenas. Crianças pequenas. Escuta, fala, pensamento e imaginação, objetivos de aprendizagem. EBF01. Reconhecer quando chamam seu nome e os nomes das pessoas com quem convive. EBP01. Dialogar sobre diferentes assuntos em rodas de conversa e brincadeiras. EQP01. Registrar experiências pessoais ou atividades realizadas na escola em fotografias, vídeos, desenhos e escrita, convencional ou não. EBF02. Apreciar a escuta de pequenas histórias. EBP02. Criar sons, rimas e gestos em brincadeiras de roda e outras brincadeiras. EQP02. Inventar enredos para brincadeiras, histórias, poemas, canções, roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos e os personagens. EBF03. Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar. EBP03. Relatar, de modo expressivo, experiências e fatos acontecidos, histórias de livros, filmes ou peças teatrais. EQP03. Ditar textos orais a professor, individualmente ou em grupo. EBF04. Participar de diálogos, usando movimentos expressivos, gestos, balbúcios e fala. EBP04. Criar novos elementos para as histórias que ouve. EQP04. Produzir suas próprias escritas, convencionais ou não, em situações com função social significativa. EBP05. Expressar seus sentimentos e opiniões, usando a linguagem verbal. EQP05. Levantar hipóteses sobre textos escritos sobre as características da escrita, frases, palavras, espaços em branco, sinais de pontuação e outras marcas. Compreender o que a escrita é uma representação da fala. Campo de experiências, traços, sons, formas e imagens. As crianças constituem sua identidade pessoal e social nas interações que estabelecem com diversos atores sociais, durante as quais elas aprendem a se expressar, por meio de múltiplas linguagens, como as artes visuais, dança, música e teatro. E é importante que, desde bebês, as crianças tenham oportunidades de conviver com as diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da escola, pois, a partir dessas experiências diversificadas, elas podem fluir e recriar um universo de experiências, práticas e conceitos singulares. Ao explorarem distintos materiais, recursos tecnológicos, audiovisuais e multimídia, as crianças realizam suas produções culturais, exercitando autoria, coletiva e individual, com gestos, sons, traços, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, constituindo o senso estético e crítico. Desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a expressão pessoal, apropriando-se e reconfigurando, permanentemente, a cultura e potencializando as suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar a experiência e a vivência artísticas. Direitos de aprendizagem. Conviver e fruir das manifestações artísticas e culturais da sua comunidade e de outras culturas, artes plásticas, música, dança, teatro, cinema, folguedos e festas populares, ampliando a sua sensibilidade, desenvolvendo senso estético, empatia e respeito às diferentes culturas e identidades. Brincar com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, objetos, materiais, construindo cenários e indumentárias para brincadeiras de faz de conta,
encenações ou para festas tradicionais, enriquecendo seu repertório e desenvolvendo seu senso estético. 76. Participar de decisões e ações relativas à organização do ambiente, tanto no cotidiano como na preparação de eventos especiais, a definição de temas e a escolha de materiais a serem usados em atividades lúdicas e teatrais, entrando em contato com manifestações do patrimônio cultural, artístico e tecnológico, apropriando-se de diferentes linguagens. Explorar variadas possibilidades de usos e combinações de materiais, substâncias, objetos e recursos tecnológicos para criar e recriar danças, artes visuais, encenações teatrais, músicas, escritas e mapas, apropriando-se de diferentes manifestações artísticas e culturais. Expressar, com criatividade e responsabilidade, suas emoções, sentimentos, necessidades e ideias brincando, cantando, dançando, esculpindo, desenhando, encenando, compreendendo e usufruindo o que é comunicado pelos demais colegas e pelos adultos. Conhecer-se, no contato criativo com manifestações artísticas e culturais locais e de outras comunidades, identificando e valorizando o seu pertencimento étnico-racial, de gênero e de crença religiosa, desenvolvendo sua sensibilidade, criatividade, gosto pessoal e modo peculiar de expressão por meio do teatro, música, dança, desenho e imagens. 77. Bebês crianças bem pequenas. Crianças pequenas. Traços, sons, formas e imagens objetivos de aprendizagem. EIBET 01. Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos cotidianos. EIBPIT 01. Explorar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos tipos de canção. EIKIPIT 01. Selecionar espaços, objetos, materiais, roupas e adereços para brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais ou para festas tradicionais. EIBET 02. Traçar marcar gráficas, usando objetos riscantes e suportes. EIBPIT 02. Utilizar diferentes materiais, suportes e procedimentos para grafar, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes. EIKIPIT 02. Explorar relações de peso, tamanho, quantidade e volume de algumas formas bidimensionais ou tridimensionais. EIBET 03. Utilizar materiais com possibilidades transformadoras, argila, massa de modelar, papel, tinta, para criar objetos bidimensionais e tridimensionais. EIBPIT 03. Reconhecer as possibilidades de se expressar em diferentes linguagens como a do desenho, do cinema, da música, do movimento, do teatro. EIKIPIT 03. Analisar apresentações de teatro, música, dança, circo, cinema e outras manifestações artísticas, apresentando sua opinião verbalmente ou de outra forma. EIBET 04. Utilizar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. EIBPIT 04. Organizar com os colegas o ambiente para as brincadeiras ou para ocasiões especiais, tais como festas e apresentações. EIKIPIT 04. Apropriar-se de noções como altura, ritmo e timbre em relação a vozes, sons do cotidiano e músicas. EIBET 05. Imitar gestos, movimentos, sons, palavras de outras crianças e adultos ou de animais e objetos. EIBPIT 05. Recriar danças, cenas de teatro, histórias, músicas. EIKIPIT 05. Demonstrar interesse, respeito e valorização pelas diferentes manifestações culturais brasileiras. Campo de experiências: espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. As crianças são curiosas, observadoras e buscam compreender o ambiente em que vivem, suas características, suas qualidades, os usos e a procedência de diferentes elementos da natureza e da cultura com os quais entram em contato, explorando-os e criando explicações sobre o como, o quando e o porquê das coisas. Desde bebês, elas podem perceber o próprio corpo, o espaço que ocupam, os tempos, no pular corda, nas brincadeiras e nas músicas ritmadas, e podem construir sua consciência corporal, sentir sua respiração, o pulsar e as batidas do coração, os sons e os ruídos do corpo e da natureza, as sensações de calor, frio, seco e molhado, as transformações e manifestações do seu corpo como as dores e as excreções. As crianças também se motivam a conhecer os fenômenos da natureza, como os astronômicos, ação da luz, calor, som, força, movimento, os naturais, chuva, vento etc. Ponto e vírgulas físicos, refletir, ampliar, inverter imagens, transmitir e ampliar som,
propriedades ferromagnéticas, os biológicos, crescimento de organismos vivos, suas características. Sua curiosidade, alimentada pelos parceiros mais experientes com os quais interage, permite-lhe aproximar-se desses conhecimentos pela indagação, experimentação e formulação de noções intuitivas. Por viver em uma cultura rodeada por conhecimentos matemáticos básicos, dizer sua idade e o dia do mês, o número da casa e do telefone, e estabelecer relações entre maior, menor, igual, entre outros saberes, as crianças mostram-se igualmente interessadas em utilizá-los em situações em que determinados problemas são apresentados. Assim, à medida que lhes são oferecidas oportunidades em suas vivências cotidianas, elas aprendem a observar, a medir, a quantificar, a se situar no tempo e no espaço, a contar objetos e a estabelecer comparações entre eles, a criar explicações e registros numéricos. Ao estabelecerem relações com conhecimentos que compõem o patrimônio científico, ambiental e tecnológico, além dos saberes tradicionais e locais, as crianças criam uma relação de apropriação e respeito com a sustentabilidade do planeta e de constituição de sua própria identidade. 79. Direitos de aprendizagem. Conviver com crianças e adultos e com eles criar estratégias para investigar o mundo social e natural, demonstrando atitudes positivas em relação às situações que envolvam diversidade étnico-racial, ambiental, de gênero, de língua, de religião. Brincar com materiais e objetos cotidianos, associados a diferentes papéis ou cenas sociais, e com elementos da natureza que apresentam diversidade de formas, texturas, cheiros, cores, tamanhos, pesos, densidades, experimentado possibilidades de transformação. Participar de atividades que oportunizem a observação de contextos diversos, atentando para características do ambiente e das histórias locais, utilizando ferramentas de conhecimento e instrumentos de registro, orientação e comunicação, como bússola, lanterna, lupa, máquina fotográfica, gravador, filmadora, projetor, computador e celular. Explorar e identificar as características do mundo natural e social, nomeando-as, reagrupando-as e ordenando-as, segundo critérios diversos. Expressar suas observações, hipóteses e explicações sobre objetos, organismos vivos, fenômenos da natureza, características do ambiente, personagens e situações sociais, registrando-as por meio de desenhos, fotografias, gravações em áudio e vídeo, escritas e outras linguagens. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando seus próprios interesses na relação com o mundo físico e social, apropriando-se dos costumes, das crenças e tradições de seus grupos de pertencimento e do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. 80. Bebês. Crianças bem pequenas. Crianças pequenas. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Objetivos de aprendizagem. EBT 01. Explorar as características de objetos e materiais, odores, sabores, sonoridades, texturas, formas, pesos, tamanhos e posições no espaço. EBPT 01. Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição. EQPT 01. Identificar e selecionar fontes de informações, para responder questões sobre a natureza e sua preservação. EBET 02. Apontar aos colegas e adultos alguma característica de pessoas, objetos e situações que tenha chamado sua atenção. EBPT 02. Relatar transformações observadas em materiais, animais, pessoas ou no ambiente. EQPT 02. Observar, descrever e registrar mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações efetuadas sobre eles. EBET 03. Produzir ações e modificações em objetos ou no ambiente ao explorá-lo. EBPT 03. Identificar relações espaciais, dentro e fora, em cima, embaixo e do lado, e temporais, antes e depois. EQPT 03. Registrar o que observou ou mediu, fazendo uso mais elaborado da linguagem do desenho, da matemática, da escrita, ainda que de forma não convencional, ou utilizando recursos tecnológicos. EBET 04. Distinguir e identificar algumas partes do seu corpo. EBPT 04. Classificar objetos, considerando um atributo, tamanho ou peso ou cor ou outro atributo. EQPT 04. Relatar fatos importantes sobre o seu nascimento, seu desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade. EBPT 05. Ordenar objetos, considerando um atributo, tamanho ou peso ou espessura ou outro atributo. EQPT 05.
Fazer observações e descrever elementos e fenômenos naturais como luz solar, vento, chuva, temperatura, mudanças climáticas, relevo e paisagem. 81. Sobre a linguagem escrita na educação infantil. A imersão das crianças na cultura escrita deve partir do que elas já conhecem, das curiosidades que deixam transparecer, das hipóteses que formulam, das práticas de leitura e de escrita das quais participam, do aprendizado da leitura das imagens, das letras, dos números, das palavras e dos textos, isto é, das ações que instigam a pensar e a construir conhecimentos sobre o mundo da escrita. A BNCC propõe que ao longo de sua trajetória na EI as crianças possam explorar saberes e conhecimentos da linguagem oral e escrita, por meio de gestos, expressões, sons da língua, rimas, leitura de imagens, letras, identificação de palavras em contextos, como em poesias, parlendas, canções, da escuta e interpretação de histórias e da participação na produção de textos escritos, pois apropriando-se desses elementos elas criam novas falas, enredos, histórias escritas, convencionais ou não. Transições. Conforme o artigo 10 das DICNE, é fundamental que a escola garanta a continuidade dos processos de aprendizagens das crianças, criando estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição por elas vividos. As transições de casa para a instituição de educação infantil, aquelas vividas no interior da instituição, da creche para a pré-escola, ou de um grupo para outro, e da educação infantil para o ensino fundamental. No caso da transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental de CNE. Art. 11. As transições, para além de uma simples articulação entre um momento e outro, precisam ser vistas como linhas de continuidade do percurso educativo das crianças. Nesse sentido, a existência de uma base comum para os currículos tem um papel fundamental na construção desse contínuo. Respeitando as características dos sujeitos, as diferentes relações que eles estabelecem com os conhecimentos, o papel social da escola e a natureza das mediações, em cada etapa, é possível evidenciar alguns aspectos que contribuam no estabelecimento de conexões entre os diferentes momentos do percurso das crianças. O primeiro deles é a respeito da organização curricular de cada uma das etapas, os campos de experiências na educação infantil, as áreas do conhecimento no ensino fundamental e ensino médio. Essas diferentes formas de organização decorrem das especificidades da abordagem do conhecimento em cada etapa da educação básica. Outro aspecto importante é a necessidade dos princípios éticos, políticos e estéticos das diretrizes para a educação básica guiarem a definição dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento em todas as etapas. Nesse movimento, não apenas se alinham posições a respeito de uma visão de ser humano, como também se indicam horizontes para os quais uma escola deve se orientar. Além destes, é fundamental que as instituições planejem situações de transição, tendo em vista sua importância pedagógica para a vida das crianças. Esse planejamento passa pela troca de informações entre responsáveis, professores, as da educação infantil e professores, as do ensino fundamental. Ações como conversas entre professores, as das diferentes escolas, visitas, troca de materiais, conversas esclarecedoras sobre diferenças e semelhanças da EIF são importantes para facilitar a inserção das crianças na nova escola. Relatórios, portfólios ou outros tipos de registros que evidenciem os processos que os meninos e as meninas vivenciaram, ao longo de sua trajetória na educação infantil, também podem contribuir na construção da história de vida escolar. Condições necessárias ao trabalho pedagógico. Ao sistema educacional cabe garantir as condições necessárias ao trabalho pedagógico na educação infantil, a organização de espaços que ofereçam às crianças oportunidades de interação, exploração e descobertas, o acesso a materiais diversificados, geradores de enredos para as explorações, para as produções e para as brincadeiras infantis e a gestão do tempo, proporcionando uma jornada que lhes dê o tempo necessário para viverem suas experiências cotidianas, valorizando especialmente as oportunidades de estabelecer relações de cuidados de si e do outro, nas interações e brincadeiras. A formação dos professores e das professoras é, também, condição fundamental para a execuibilidade do que se propõe como base comum dos currículos para a educação infantil. Cabe, ainda, às instituições de educação infantil, prover subsídios para pensar formas de acompanhamento e de avaliação do trabalho com as crianças no que se refere ao que foi aqui exposto.
Vale destacar que essas condições, necessárias ao trabalho pedagógico com as crianças, só serão possíveis se houver incentivos para a formação inicial e continuada de qualidade, específica para os professores/es dessa primeira etapa da educação básica.